Mensagem que o Espírito Santo me desperta a meditar com vocês hoje. O Senhor começou a falar comigo na semana passada, do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou ler só um versículo para a gente ganhar tempo. Mas nós vamos, se você tem Bíblia de papel, pode manter ela ou aberta ou marcada, porque eu quero me ouvindo? Quero recorrer a ela outras vezes. Obrigado. Então, vou pedir a você que deixe fácil aí para que a gente continue pensando em outros versos que nós vamos usar para a mensagem que Deus quer falar com a gente hoje de tarde. Está bom aquilo que Deus está nos servindo hoje? Amém. Eu tenho sido abençoado e alimentado por aquilo que o Senhor tem compartilhado no nosso coração, tem falado por meio dos pastores que já ministraram aqui. 1 Samuel 17 e verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Eu vou ler de novo com vocês, porque como eu disse, eu estou ganhando tempo, mas este texto, o Espírito Santo falou tanto ao meu coração acerca dele, que eu também achei importante que se nós lêssemos apenas ele produziria mais efeito de memória do que se nós lermos tantos versos para entender melhor o contexto. Então, Davi está dizendo isso aqui, e eu leio de novo com vocês. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Pensando no tema do mês, e sendo dirigido por Deus para esse tema do mês, breakthrough, rompimento, reviravolta. A expressão do rompimento traz pelo menos duas interpretações para a gente. Rompimento como ruptura de algo, como quebra de alguma coisa que nos prende, ou rompimento no aspecto de romper, de avançar, de ir além. E o fato é que quando a gente começa a olhar para esse contexto de Israel, capítulos 16, 17 de 1 Samuel aqui, há uma revelação de Deus, de que Deus queria que esse povo rompesse tanto no aspecto de quebrar algo que os prendia, quanto romper no aspecto de avançar para as coisas que Deus queria que eles vivessem também. O avanço era em relação à forma de como Deus havia mudado o sistema de governo por causa do pedido do povo. Porque vocês lembram que até chegar Saul no cenário de Israel, Israel era governado por sacerdotes, que ocupavam a função também de juiz e de profeta. Então, você tem Eli, o sacerdote, antes de Samuel, e você tem Samuel. A gente tem o período dos juízes. Então, depois de Moisés, Deus levanta Josué. Depois de Josué, Israel entra no período dos juízes. Deus levanta muitos juízes.
que são usados por Deus, e aí começam a vir sacerdotes que se destacam, entre eles Eli, que faz uma carreira desastrosa como sacerdote, principalmente em relação aos filhos dele. Então Eli é um sacerdote justo, mas Eli é um sacerdote permissivo. E aqui Deus ensina para a gente que não basta você ser justo consigo mesmo, se você também não se posicionar em relação àqueles que Deus te deu responsabilidade. Aqueles a quem Deus deu a nós responsabilidade de ensinar, de cuidar, de ministrar, de pegar pela mão, ensinar o caminho. E não é simples. Eli falha na sua missão, porque essa missão não é simples. É uma missão complexa, dolorida. E Eli prefere deixar os filhos à mercê do que eles entendiam ser o ideal. E aí Deus levanta Samuel. E vocês sabem a história de Ana, de Samuel, a visão que Deus dá a Samuel, Deus falando com Samuel e dizendo a Samuel o que ele faria por meio de Samuel. Então aqui em Samuel, Israel começa a romper, até que Israel vai pedir o quê? Um sistema de governo como as demais nações, um sistema imperialista, um rei que governasse eles. Então eles iriam sair da teocracia para o império. E aí Deus, inclusive Samuel quer ficar triste com isso, Deus fala: Samuel, não fique triste, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim, porque eles estão rejeitando o meu sistema de governo. E aí Deus escolhe quem? Saul. Saul é um rei que Deus vai formar rei, ungir rei, um cara brilhante, características físicas, intelectuais, sociais. Saul era de família rica, Saul era alto no aspecto da estatura, e isso fazia dele um guerreiro respeitado. Saul era belo. Então Saul tinha todas as virtudes, e Deus unge Saul, e Deus coloca o espírito dele na vida de Saul. Saul é transformado num novo homem, Saul passa a ter dons do espírito, Saul profetiza com os profetas. Então esse cara é um cara perfeito, está levando a nação para o lugar certo. De repente Saul peca. E o pecado de Saul foi 10.000 vezes mais leve do que o de Davi no aspecto moral. O pecado de Davi, que é o sucessor de Saul, é escandaloso. O pecado de Saul é o pecado do orgulho. É um pecado diferente de Davi, porque Saul é alguém que não se quebranta diante de Deus, alguém que não se rende, que não reconhece os seus erros. E aí tem Davi cometendo pecados escandalosos no seu reinado, mas que é um sujeito quebrantado. É um sujeito que, quando Deus o repreende, ele dá um passo para trás, baixa a bola, se humilha e diz: Deus, tem misericórdia de mim, não retire de mim o seu espírito. Torna-me dar a alegria da sua salvação. Coloca em mim um coração reto. Essa é a característica de Davi. Então Israel está nesse caminho, por meio de Saul, para viver esse rompimento, esse avanço. Mas no meio da caminhada, o coração de Saul se entenebrece, se torna um coração mesquinho, um coração que não se abre, que não se quebra, que não se rende, que não se ajusta à visão de Deus, que não se deixa aperfeiçoar, que não se deixa corrigir, que não se deixa trabalhar. E aí Deus, vocês conhecem a história, Deus planeja substituir Saul e escolhe Davi. Davi é diferente de Saul, porque embora Davi fosse de uma aparência agradável, de gentil presença, o texto vai dizer gentil presença, ele é um sujeito que não tem as características físicas que Saul tinha. Nem de longe. Tanto que Saul olha para ele e fala: você é um jovem.
Como é que você não tem postura? Mas Davi tinha o que tinha faltado em Saul. Davi tinha um coração, e aí por isso que a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. E aí Deus escolhe Davi para quê? Porque ele precisa fazer com que essa nação que tinha se estagnado e que estava agora presa a viver um rompimento, uma ruptura. Ruptura do sistema que eles tinham sido condicionados por Saul, porque eles estão dominados pelo orgulho, dominados pela inveja, dominados pela ira, dominados pelo mal, e Deus quer fazer com que eles tenham um coração adorador, um coração de Davi. Um coração livre, um coração disposto a deixar Deus tratar. Então essa nação precisa avançar. Essa nação precisa avançar no aspecto e romper, no aspecto de quebrar paradigmas que haviam sido levantados nesse reinado por causa de Saul, e no aspecto também de viver as coisas que Deus ainda tinha para eles. Ela estava totalmente desalinhada ao que Deus tinha planejado para ela. Deus tinha dito para eles que ninguém os se susteria diante deles. Deus usa Moisés para dizer isso. Em Deuteronômio, nas repetições das leis e das instruções de Deus, Deuteronômio 11, 25, Deus fala para eles: ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, vai fazer conforme prometeu a vocês. E o que está acontecendo? Tem alguém resistindo. Eles estão 40 dias sendo insultados por um gigante, por Golias. E esse cara está resistindo a eles. E Deus tinha prometido para eles lá, através de Moisés, que ninguém se susteria diante deles. Mas tem um gigante e uma nação de filisteus que está se sustendo. Já tem 40 dias. E esses caras não recuam, esse império não cai. E aí Deus vai usar Davi para essa ruptura, para esse romper no meio do povo. E é interessante que nessa história toda aqui a gente vê alguns pontos que valem a pena a gente observar numa medida e numa visão um pouco detalhada. Porque a gente tem nessa história toda os homens de Israel cheios de pavor, de medo, pensando ser o gigante Golias, aquele que colocaria um fim à promessa de quem nunca havia descumprido uma promessa. Então percebe como a gente às vezes se apavora e fica cheio de temor, pensando que promessas de quem nunca descumpriu uma promessa vai ser quebrada. Para onde é que estão os seus olhos? Para onde estão os nossos olhos como igreja? Se os nossos olhos estiverem fixados no que representa o Senhor, o Deus da nossa vida, pode vir o temor que vier, a perseguição que vier, o problema que vier, a gente não esmorece, irmãos. Então, a gente entende aqui que ninguém ou nada deve obstruir ou invalidar a promessa de quem nunca descumpriu promessa. Diga comigo isso. Ninguém deve obstruir ou invalidar a promessa de quem nunca descumpriu promessa alguma. Não deixe. Não permita que qualquer que seja circunstância, governo, pessoas, sentimentos, invalide promessas que foram feitas por quem não descumpre promessa, por quem sustenta. Então, Israel está completamente enganado. Porque eles estão sendo resistidos pelo inimigo e agora eles estão aceitando a resistência do inimigo. Eles estão aceitando o viver naquele nível de intimidação, naquele nível de encolhimento, de medo, de recuo, quando Deus havia chamado eles para avançar. E um exemplo de Israel, o termômetro de que Israel estava vivendo isso, é Jessé.
Por quê? Pai de Davi. No versículo 16, a gente vai começar a ver algumas percepções de Jessé e as conclusões de Davi. Porque Jessé chama Davi e fala assim, olha, vai lá e veja como é que estão os seus irmãos. Veja se eles estão bem. Jessé esperava que os irmãos e que seus filhos estivessem bem. Quando Davi chega, não estão bem. Estão morrendo de medo. Israel está tomado por isso, por um sentimento de medo, de acolhimento, de pequenez. Então eles não estavam bem, eles estavam apavorados. No verso 19, ele diz assim, vejam como é que está, como estão seus irmãos no meio da batalha. Que batalha? Jessé tem uma ideia equivocada do que está acontecendo. Perigoso demais isso. Que a gente pode, em algum momento da nossa fé, estar revestido por um sentimento de que a gente acha que está dando certo, quando não está. De que a gente está no caminho certo, de que a gente está vivendo e fazendo o que Deus quer que a gente viva e faça, e nada disso está acontecendo. Porque Jessé tem uma ideia de que está havendo uma batalha, que os seus filhos estão na batalha. E aí ele fala para Davi, vai ver como é que está a batalha. Que batalha, Jessé? Os caras se posicionam todos os dias, eles se enfileiram todos os dias no pé do monte. De um lado o exército inimigo também faz um enfileiramento. Golias passa à frente, faz insultos e ameaças e chama eles para a briga. E eles olhem, recuam e acampam, tá? Morrendo de medo. Não tem batalha nenhuma. Ninguém está lutando nada. Nem Saul, nem Israel, muito menos os filhos de Jessé. Sabe quem é que está lutando e Jessé não consegue ver? É o Davi. É o Davi que está lutando com o urso e Jessé não está enxergando isso. É o Davi que está lutando com o leão e Jessé não está enxergando isso. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique com expectativas de que batalhas vencidas e batalhas e posição de guerra é uma coisa, quando na verdade é outra. Eles estão achando, Jessé está achando que lutar de verdade é estar lá, no meio dos covardes. Enquanto que lutar de verdade é o seu filho que está no pasto, sozinho, enfrentando leões e ursos. Às vezes a gente pensa que lutar de verdade no mundo espiritual é você ter um ministério que se destaca. E quando lutar de verdade, pode começar nas resistências e resistidas que você tem em oculto, nas afirmações e nas negações que você faz quando você está só. E não quando você está no meio de um outro grupo do exército. Então toma cuidado para não se envolver em questões que não tem nada a ver com batalhas reais que Deus preparou para o seu crescimento. Porque às vezes a gente pode se desgastar e sair se degladiando e gastando energias com batalhas que Deus não tem nada a ver com Deus. A gente pode por vezes estar envolvidos em questões que a gente pensa ser batalhas, quando na verdade são distração e perda de tempo. E ao contrário disso, existem em isolamentos, batalhas reais que não chamam a atenção de ninguém, mas é ali que Deus está forjando a nossa vida e estrutura para a gente, ou para nos levar onde Ele planeja nos levar. Então não se preocupe se você tem destaque midiático, ou se você é alguém que está cumprindo um propósito onde Deus estabeleceu. Você se preocupe exatamente que tipo de guerra que você está lutando. Se você está apenas no grupo do oba-oba, com armadura, com vestimenta, com nomenclatura, nominação, mas a batalha que você está lutando nem existe no campo divino. No campo espiritual, ela nem existe, é uma batalha do nada. No verso 20, esse exército de Saul tinha até grito de guerra, alinhamento de batalha, mas não tinha a unção de Deus. Davi
não estava alistado, não se alinhava com eles no exército, mas estava tomado pela unção do Senhor. A unção de Deus faz toda a diferença. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 23, a Bíblia diz: sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha a unção da vida de Davi. Não tem armadura, não tem nomenclatura, não tem nominalidade de soldado, de filho de um homem importante. Quem é Jessé? Vocês se lembram de Nabal, quando se recusa a dar viveres para Davi? Ele diz assim: quem é esse Jessé? O Nabal, o sujeito debocha de Davi, da vida desse homem, por causa do pai que ele tem, que é um homem sem destaque na nação de Israel. Então no verso 20, eles têm grito de guerra, eles se alinham, mas não batalham. Dos versos 24 ao 26, quando eles olham para o inimigo, eles veem um obstáculo. Eles fugiam, cheios de medo. E Davi, quando olha o gigante, se enche de coragem. Eles tinham medo do gigante por causa do tamanho do gigante. Davi se enche de coragem por saber que ele representa o povo que tinha uma promessa de infalibilidade. Sabe o que é isso? É um povo que Deus prometeu que portas do inferno não prevalecerão contra esse povo. Davi sabia disso. Ele tinha essa convicção de que ele fazia parte de um povo que era infalível. E essa promessa não vinha dele, não vinha de Moisés, não vinha de Abraão, vinha de Deus. Um Deus que é fiel e infalível. Deixa eu dizer para você, o Deus que nos chamou e que nos posicionou nessa terra, é um Deus infalível. Ele não vai falhar. É isso? Ele não vai falhar. A gente canta por vezes aqui essa canção. Eu acho que já podia preparar essa canção para a gente encerrar esse momento com essa... Não lembro agora. Mas eu vou lembrar. A hora que o pianista sentar ali, eu vou lembrar e eu vou fazê-la sofrer. Você é infalível nas mãos de Deus. Nós somos esse povo infalível. O grito ameaçador do inimigo. Ouça isso. O grito ameaçador do inimigo precisa provocar mais vontade de vencermos-lo do que sermos vencidos, do que medo de sermos vencidos por ele. Vou repetir para você. O grito ameaçador do inimigo precisa provocar mais vontade em você de vencê-lo do que medo de você ser vencido por ele. Porque quando Davi ouve o gigante gritar, e ele pede informação do que é que aconteceria com quem vencesse aquele gigante, e os caras falam que haveria isenção de impostos para o resto da vida, para ele e para sua família, que ele casaria-se com a filha do rei. Davi começa a ver as vantagens, começa a ouvir o grito, e nasce nele um desejo maior, uma vontade maior de vencer do que de correr e de se afugentar. Que tipo de ungidos nós estamos sendo? Os ungidos por Deus, que quando ouve, fica com mais medo do que disposição de enfrentar um problema? Um ungido que, quando percebe uma dificuldade, fala: é melhor eu desistir, porque esse negócio acho que vai dar ruim. E Davi, ele se enche do Espírito de Deus, da convicção de Deus. Por causa do filisteu, os irmãos de Davi estão agitados e estressados. E, inclusive com ele, porque quando eles veem ele conversando com os soldados sobre o que o rei daria para quem vencesse a guerra, os caras ficam estressados com Davi. Falou: o que você veio perturbar aqui? Então esses homens, olha como é o estado dos irmãos de Davi. Eles estão agitados, eles estão estressados. O povo desanimado.
O rei sem saber o que fazer, mas o ungido de Deus está tranquilão, cheio do Espírito, dizendo: tem um gigante? Manda aqui. Porque se tem um gigante lá, tem um gigante aqui também. Se tem um gigante do lado de fora, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então não importa. Davi vai dizer a Saul no verso 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Está todo mundo com medo, amedrontado, estressado, agitado, e Davi está tranquilão, dizendo: ninguém deve ficar agitado, ninguém deve ficar abatido por causa desse filisteu. Eu vou lutar com ele. A unção que Deus colocou na nossa vida como igreja é uma unção que desperta em nós zelo, responsabilidade, urgência por sermos a solução onde Deus nos estabeleceu e onde se levanta os problemas dessa vida. Você tem uma unção em você, que é uma unção proveniente de Deus. Não pense você que a unção que Deus depositou em você é só para te fazer mais bonitinho na sociedade, é só porque o teu nome está lá escrito no livro da vida, você é um privilegiado do reino. Não, existe uma unção de Deus em você, que Deus quer usar para esse tempo. O tempo é difícil, não importa, por meio da sua vida. No tempo difícil, Deus vai fazer coisas e milagres que transformem essa situação difícil. O tempo é de incredulidade, Deus vai fazer você queimar no meio dos incrédulos. O tempo é de frieza, Deus vai acender uma chama no seu coração e você vai queimar no meio de um povo que está frio. Você entende isso, igreja? Essa é a unção que Davi tem e que ele caminha. O verso 33 nos mostra que Saul era um rei cheio de força e beleza, porém que havia deixado de ser o rei que olha segundo os olhos de Deus. Sabe por quê? Porque Saul vê Golias como um poderoso e Davi como um menino. Quando a gente perde essa visão segundo os olhos de Deus, a gente vê isso. A gente vê o que vem do inimigo como algo maior do que vem de Deus. E eu quero te convidar hoje à tarde para você inverter as coisas. Comece a ver, pelos olhos da fé, aquilo que vem de Deus, de uma forma extraordinariamente poderosa, em relação àquilo que está ameaçando a tua vida, a tua segurança, a tua paz, a tua família, a tua alegria, a graça que Deus quer que você viva. Saul vê Davi como um menino e o gigante como um poderoso. Davi vê Golias como alguém que está mexendo com Deus, que de verdade é o poderoso. Davi está dizendo, ele está mexendo com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E Saul está vendo um cara que está mexendo com ele mesmo. Saul vê Golias como seu oponente. Davi vê Golias como um oponente de Deus. Esse homem não está insultando o outro, senão o Deus dos exércitos. Quando alguém mexe com você, não mexe com você, mexe com Deus. Mas o homem que está vazio, o Saul, quando alguém mexe com ele, ele quer ir para a briga. Ele fala, não, mexeu comigo, eu vou resolver essa parada. Saul faz diferente, ou Davi faz diferente. Esse homem não está mexendo com a gente, ele não está mexendo com a nação de Israel, ele está mexendo com o Senhor. E eu quero falar de 3 coisas interessantes que acontecem nessa história de Davi, que mostra qual é a qualidade daquelas pessoas que rompem, como Davi rompeu e fez Israel romper. Rapidinho. A primeira é que os que rompem são os que entendem que a mente relativista não combina com filhos de um Deus absoluto. Mente relativista não combinam com filhos de um Deus absoluto. O inimigo não quer destruir apenas Israel repentinamente, mas ele quer, por meio do domínio,
o enfraquecimento e a humilhação de Israel. Porque Golias faz o quê? Golias chega para Israel e diz assim: me dá só um homem, eu luto com ele. Se eu vencê-lo, vocês nos servem. Não mato ninguém, vocês vão continuar vivos. E está tudo certo. O ungido de Deus olha aquilo e fala: não, você quer uma pessoa para lutar e nos domina o resto da vida? Isso aí é relativismo. O nosso Deus é um Deus de certezas absolutas. Nós somos um povo exclusivo do Senhor. E é tanto isso que olha só o versículo 8 e 9. Golias parou e gritou às tropas de Israel, do capítulo 17. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Olha o relativismo. Golias classifica eles não como servos de Deus, mas como servos de Saul. Então ele já começa a trabalhar o engano aqui, os sofismas, na mente deles, para que através disso eles se enfraqueçam e realmente entendam: é verdade, a gente é servo do Saul, o Saul orgulhoso, o Saul que não se arrepende, o Saul que não muda de vida, o Saul que erra e não... a gente é servo desse Saul mesmo, desse Saul caído. Então não tenha uma mente relativista se você serve um Deus que é absoluto. Para o Golias, matando apenas um homem, ou destruindo, ou vencendo um homem, todos os outros poderiam ficar servos dele. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer te destruir imediatamente. O inimigo quer destruir a tua relação com Deus. O inimigo quer destruir a tua meditação na palavra. O inimigo quer destruir o nosso tempo de oração. O inimigo quer destruir coisas que são fundamentais na nossa vida e que são crenças absolutas. O inimigo quer destruir da gente o tempo da gente vir à casa do Senhor, da gente ter comunhão, da gente ministrar na vida um do outro, da gente participar dos pequenos grupos, de nós sermos uma igreja que se move na cidade. O inimigo quer fazer isso. O inimigo quer distrair a gente. O inimigo quer distrair a gente de tantas formas, para que a gente diga: realmente, tudo é relativo, né? Tanto faz, né? Tanto faz eu ceiar, como eu passar 3 meses sem ceia, e está tudo bem. Tanto faz eu me comprometer com a casa de Deus, com as responsabilidades que o Senhor estabeleceu para a sua casa, como também deixar. Tanto faz. E a gente vai relativizando as coisas de Deus. E a gente vai secundarizando as coisas de Deus. E é isso que o inimigo está tentando fazer. Não relativize, tendo você um Deus de coisas e verdades absolutas. Davi estava tão alinhado ao coração de Deus, que Davi, quando fala o que ele vai fazer com Golias, ele diz assim: eu vou destruir Golias. E segundo, nós vamos destruir o exército filisteu. Vocês estão querendo deixar o nosso vivo? Nós vamos acabar com vocês. Olha lá, versos 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. O Golias está dizendo assim: não, a gente só vence aqui e vocês não servem. Davi está dizendo assim: não, eu vou matar o gigante e eu vou matar todo mundo. Nós vamos matar todo mundo. Não vai ficar um filisteu vivo. Porque a representação disso, a representatividade disso é: as coisas do mundo, as coisas da Filístia não servem para a gente. Não serve, não tem esse negócio de dizer assim: eu vou converter o meu sábado ao Senhor, mas o meu domingo vai ser daquela situação, daquele prazer, daquele gostinho. Eu vou converter tal dia da minha vida, eu vou converter tal tipo. Não, Deus nos quer inteiros. Aquilo que não faz parte das coisas de Deus para a tua vida precisam ser destruídas, aniquiladas. O mundo te aceita. Você tendo pé na igreja e pé no mundo. Deus não. Deus quer você com os pés, com o coração, com a mente, com as mãos,
com todo o seu corpo, com toda a sua vida, comprometido e envolvido no reino do Senhor. Então sabe quem é que rompe? Quem rompe é o que entende que nessa vida aqui, que naquilo que Deus estabeleceu para a gente não vai deixar nada para trás em relação ao que o Senhor mandou a gente fazer. Quem rompe não é o que simplesmente se contenta com uma vitória. Ah, eu me batizei, rompi. Não, depois dessa primeira ruptura, existe muito mais para você viver em Deus. Quem rompe é quem entende que a mente relativista não combina com os filhos de um Deus absoluto. Segundo lugar, quem rompe são os que entendem que as armas que você usa determinam seus resultados. Porque Davi diz assim, não é pela espada nem por lança, mas é pelo Senhor. Eu me lembro de Zacarias capítulo 4, e Deus tem falado tanto comigo, capítulo 4 de Zacarias, esses últimos tempos, porque Deus mostra para Zacarias a figura do Zorobabel, né? O Zorobabel que era usado por Deus para vir reconstruir o templo de Judá, lá em Jerusalém. E o Zorobabel que é a figura do Espírito Santo. O Zorobabel, que Zacarias tem uma visão, o Zorobabel, ele estará com a pedra principal na sua mão, colocando, edificando. É o Espírito Santo inserindo Cristo, os valores de Cristo na nossa vida, na construção da nossa vida como templo de Deus. E aí, sabe por que a gente entende e rompe quando as armas que a gente usa é que determinam os resultados? Porque Davi diz, é no nome do Senhor, é o Senhor que concede a batalha. Não é pela espada e não é pela lança. E é Zorobabel que vai dizer que não é por força nem por violência, no verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo de Deus. As armas que você usa determinam os seus resultados. Você vai até onde as armas que você está usando te fizerem chegar. As armas que você escolheu para lutar. Se você lutar com armas da carne, com as estratégias humanas, você vai até um certo lugar. Você consegue desenvolver um plano, um business plan, você consegue se organizar, você consegue administrar, você consegue prosperidade, consegue influência, consegue reputação, você consegue. Mas se você começa a usar as armas do Espírito, você se torna alguém impossível aos olhos de Deus. Você vai além daquilo que o mundo pode planejar e organizar. E por último, a gente rompe quando a gente entende que as armas que a gente usa impactam o mundo e impactam também a igreja. Se você começar a parar para pensar e entender que as armas que você usa estão impactando a igreja e o mundo, você vai escolher melhor as suas armas. Davi está dizendo, não é por espada, não é por lança. Não. Escolha melhor suas armas. Porque talvez você esteja usando armas da tua natureza. Talvez você esteja usando as armas do mundo e se esquecendo das armas de Deus. Vocês se lembram que a armadura do rei Saul não ficou bem em Davi. Davi sabia que não seriam as armas bélicas de um exército organizado, preparado, equipado, que haveria de fazer a diferença nessa batalha contra Saul. Ele sabia que as armas que ele estava usando não só trariam resultados, mas estariam impactando o mundo e a igreja. Porque ele diz assim, todos os que estão aqui saberão. Ele está querendo dizer assim, são os que estão no mundo
e são os que estão em Israel. Todos vão saber que tipo de arma que está sendo usada. As armas não só falam do resultado que você vai ter, mas as armas também falam do impacto que você vai causar em quem ver Deus te usando para vencer, para romper com as armas do Espírito. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério, ou resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. As tuas armas impactam o mundo, impactam a igreja. Lute com armas da carne. E o impacto que você vai trazer ao mundo e à igreja é um impacto de vergonha, é um impacto de desonra, é um impacto de morte. Lute com as armas do Espírito e você vai causar um impacto poderoso na sociedade, um impacto poderoso na igreja. Lute com as armas da carne. Fale mal do chefe, do teu patrão, do teu líder, para um, para outro. Lute com as armas da carne. E a vergonha no reino de Deus, a vergonha na sociedade se estabelecerá. Lute com as armas do Espírito. Abençoe os que te perseguem. Perdoe. Ame. E o reino de Deus vai ser estabelecido onde você estiver. Vai haver um impacto. Que impacto você está causando na sociedade? Que impacto que nós estamos causando na igreja? Qual é o impacto? O impacto de quem está com armas da carne nas mãos, lutando, se esperneando, querendo de todo jeito fazer acontecer, ou do nosso jeito, ou estabelecer justiça, ou nós estamos com as armas do Espírito, dizendo: Senhor, me guia, me ajuda, eu me humilho, eu perdoo, eu amo, eu abençoo. Foi o Billy Graham que disse que a vida do crente é o único evangelho que as pessoas irão ler. Não é? A vida do cristão é o único evangelho que as pessoas realmente vão ler. O Francisco de Assis diz: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. E a gente se equivoca do quanto o nosso impacto está sendo e pode trazer benefício ou malefício para a igreja e para a sociedade, quando a gente vive sem pensar nisso. 2 Coríntios 10, 3, o mesmo Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui é interessante que Paulo não está falando em relação a terceiros. Num primeiro momento, a gente está falando, eu falei com vocês sobre em relação a terceiros. Aqui Paulo está falando sobre nós. Ele diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. E a gente está destruindo argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então eu estou com armas espirituais. Para quê? As armas espirituais da qual Deus nos equipou, principalmente não é para lutar contra os outros. É para lutar contra você mesmo. É para você lutar contra a sua própria natureza. É você fazê-la obediente. É você levá-la cativa à obediência de Cristo. É você entender que Deus está condicionando você a você viver os propósitos de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer.
Eu acho maravilhoso o Salmo 137, que é um salmo que começa com uma melancolia enorme. O salmista diz no verso 1: junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles estavam cativos. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, nas árvores chamadas salgueiros. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. E aí eles respondem: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E o salmista vai dizer: que a minha mão direita se definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua grude no céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém minha maior alegria. E aí ele diz: lembra, olha só que interessante, lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces, ó cidade da Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar na rocha. O salmista está escrevendo, a princípio, para quem lê, numa perspectiva natural e humana. O inimigo me fez mal, farei o mesmo mal que o inimigo me fez. Eu vou pegar esse inimigo que quis me assolar e eu vou despedaçá-lo na rocha e ele vai morrer. Na perspectiva espiritual, Deus estava usando o salmista para confirmar ou para preparar aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 21 e 44, dizendo: aquele que cair sobre esta pedra, que era ele, ficará despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então Jesus estava dizendo assim: você quer se vingar do teu inimigo? Leve ele para Cristo. Você quer se vingar de alguém? Alguém fez mal? Leva ele para Cristo. E não é para despedaçá-lo fisicamente, é espiritualmente, quando você leva e coloca ele em Cristo. Jesus trata de cuidar dele, de despedaçá-lo, de reduzi-lo a nada. E daqui a pouco, essa pessoa está inteiramente alquebrada, está inteiramente vazia de si. Sabe por quê? Porque as armas que a gente usa causarão impacto na sociedade, na igreja. As armas que a gente usa determinam os nossos resultados. E a partir de hoje, entenda isso. Use as armas espirituais. E as armas espirituais vai fazer você vencer e você gerar vida e você gerar perdão. Sabe, quando a gente olhar aí fora o sistema de governo que persegue a igreja, o progressismo, tanta coisa, discurso de ódio, tanta coisa, ao invés de você se irar e lutar com a mesma, e se irritar e falar um post lá, abençoa essa pessoa, joga ele na cruz, despedace ele numa intercessão, numa noite de intercessão, na rocha que é Cristo. E não vai sobrar nada dessa pessoa, porque Jesus uma hora vai estabelecer o tempo da salvação, como disse o pastor Mateus aqui, falando sobre a colheita. Chega o tempo em que Deus diz: basta, é o tempo da salvação. Amém? Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida que nessa dimensão do Espírito Santo, não é pela espada, não é pela lança, mas é pelo Senhor. Não pela espada e nem pela lança, mas pelo Senhor. Você não vai falhar. O Senhor não vai deixar de cumprir as promessas na tua vida. Como igreja, não pela espada nem pela lança, como igreja, nós viveremos todo o bem do Senhor. Jamais. Diga isso. Estou
Estou seguro, em ti eu vencerei. Pra frente. Minha casa em ti edifiquei. Estou seguro, em ti eu vencerei. Sobre a rocha eu me firmei, em ti Eu vencerei, sobre a rocha eu me firmei, Cristo é o meu fundamento. sobre a rocha eu quero estar, Nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar. Minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou. Fiel em todo tempo. Ele nunca falhou. Jamais, jamais falhou.